Nós podemos sentar. Amados, quando o Senhor nos levou a essa palavra, já houve imediatamente uma ligação com a palavra que foi. Tem um microfone mais. Baixa só o carregamento. Glória a Jesus. Deixa só esse aqui. Então, deixa três altos, o resto tudo baixo. Obrigado, tá muito. Aleluia. Glória a Deus. Uma ligação com a palavra de ontem. Em Ezequiel 37, sobre o vale dos ossos secos. Glória a Deus. É interessante que ali, naquela experiência, no vale dos ossos secos, onde o profeta Ezequiel foi levado, foi preparado pelo Senhor. Se ele não tivesse preparado, ele corria, ou corria de medo, ou entrava muito em confusão. Hoje há aqueles que fogem e há aqueles que entram na confusão. E aí continua sendo seguro. Mas Ezequiel foi levado lá, a mão do Senhor sobre ele, e está escrito em vários lugares, e me fez, é isso aí. E ali tudo aconteceu. E acontecia na vida de Ezequiel pela total providência e direção do Senhor. Ele profetizou sobre o vale de ossos que estavam sequíssimos, segundo a ordem que ele recebera do próprio Deus. Ele não chegou ali com aquela expressão: eu profetizo. Eu profetizei segundo me foi dada a ordem. Então, é interessante, né? Quando a profecia é segundo a ordem que recebemos do Senhor, é uma coisa. Porque se o profeta não profetizar segundo a ordem que recebe, ele é um profeta desordenado. Paulo fala assim, de muitos desordenados que iam sair levando confusão. Glória a Deus. Ao invés de apresentar ali algo que ia levar o povo ali a uma aproximação maior de Deus, ia ser algo para afastá-los. E até para, isso aí é sério, isso é terrível, isso é um cúmulo da maldade. E até para impedir que as pessoas conheçam a verdade. Nós estamos hoje pela manhã, aqui na oração, e um pouquinho da palavra, as considerações ali, que é terrível. Se alguém
tenha tido a coragem de mudar textos bíblicos do seu devido lugar, mudar um salmo de lugar, ou até mais de um, para impedir que as pessoas conhecessem a verdade. Isso é uma maldade de um grau muito grande, porque isso é contra o próprio Deus. Isso é aliança com o inferno, uma mentira. Glória a Deus. Estamos aqui. Então, você pega uma Bíblia ali e tal, beleza, tá, o Salmo 115, tá? Aí alguém vai esconder o que está no Salmo 115. Mudou o Salmo 115 de lugar. Passou ele para ser o 113. O único objetivo: impedir que as pessoas conheçam a verdade. É uma maldade. E o tamanho terrível. Há outras maldades. Há os que trabalham. Há os religiosos que trabalham não para fazer você chegar ao céu, alcançar a promessa, não. Há os que trabalham para impedir você de chegar lá. Com uma palavra de repente suave, um agradozinho, um evangelho sem arrependimento, sem reconhecimento de que nós somos pecadores e que estamos naturalmente separados da glória de Deus. Porque a Escritura diz que, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu tinha explicado, eu desligo sozinho. Acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Porque está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se o pecado causou a destituição, a separação, a primeira coisa para o retorno é reconhecer que é pecador. Reconhecer que, segundo a Escritura, não há um justo nem um sequer. Que todos foram separados. E que o retorno não vai ser de qualquer maneira, não. O retorno é do modo que foi apresentado lá pelo céu. Se não passar pelo sangue de Jesus, se não confessar a Jesus Cristo, ai, decaias. Não chega, não. Pode ser muito bonzinho. Muito melhor do que o ladrãozinho lá da direita, lá, que morreu do lado de Jesus. Mas o bonzinho desce e aquele criminoso condenado inaugura o paraíso. Quem está entendendo dentro da sua área e fala glória a Jesus. Jesus tem misericórdia de mim, Jesus.
Então, não, irmãos, não se esqueçam que nesse tempo final, o inimigo vai fazer de tudo, vai usar os seus com falas macias para impedir que você chegue no final salvo. Você pode chegar até rico, mas se você não chegar salvo, de nada vale a pena. Porque o Senhor já deixou escrito aqui, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu fico impressionado uma coisa: perder a alma, sendo que a salvação ela é oferecida de graça. Não é com força e violência. O Senhor, Ele sempre, eu fico maravilhado com isso. Ele sempre estende a mão e o convite é feito. O convite é feito. Quem tem que ser de fé e beba de graça da água da vida. Ah, mas eu sou um pecador. E o Senhor veio para buscar e salvar o seu perdido. Ele veio por causa dos pecadores, não veio por causa dos justos, não. Então eu fico maravilhado com essa dádiva, esse presente que nos é dado gratuitamente pelo céu. E a palavra fala: Senhor, eu ouvi a sua voz, não endereçar os vossos corações. Mas amados, para aqui, vamos voltar aqui à palavra. Ezequiel estava lá no vale de ossos secos, porque ele foi levado pelo Espírito e estava sendo conduzido em tudo pelo Espírito. Podia até falar aqui algo que, né, profundo, né? É brincadeira, não dá. Que o Ezequiel teve uma experiência que não é brincadeira, não. Eu vou falar com ele de manhã. Eu fico impressionado a maneira como o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele uma manhã, falou assim: olha, Bilô, de um só golpe, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. E você não vai chorar, não. Você não vai fazer luto, não vai vestir roupa de luto. Você vai continuar como se nada tivesse acontecido. O Senhor falou com ele de manhã, e quando foi à tarde, a mulher dele morreu. Que comunhão! Interessante. Porque quando está com o Senhor, ninguém morre. Quem está entendendo? Morre só os que estão separados, irmãos. É algo impressionante. Eu ouvi uma mensagem do bispo hoje. Às vezes, quando pensa que está vivo, está morto. Quando pensa que está morto, está vivo. Quando morre, vive. É morrendo que vivemos. Mas eu achei interessante a maneira como o Senhor falou com Ezequiel: olha, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Peraí. Às vezes, né? A Bíblia trata mal a mulher, né? A mulher trata mal o marido. Você pensou? O marido ser para a mulher e a mulher ser para o marido a delícia dos homens, assim, vai ficar até zonzo.
Hein? O Senhor não reprovou aqui. O Ezequiel, vamos lá. Vou tirar. Eu só mostrando a experiência de Ezequiel, como ele era conduzido pelo Senhor em tudo. Mas agora nós estamos aqui diante de uma palavra de um profeta do Senhor, amados. O profeta do Senhor que estava num lugar, que foi parar num lugar, não numa situação, não pela vontade do Senhor. Antes, ele deixou, virou as costas, diz aqui, para fugir da presença de Deus. Ele não queria que o Senhor orientasse a sua vida. O ego. Ou é o Senhor, ou é o ego, amados. O coração não tem lugar para os dois. Ou entramos no aprendizado do Senhor. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é essa cruz objeto aí que o sistema religioso impõe, não. Essa cruz, desde o começo, ela veio para matar. É um instrumento de morte. Tome a sua cruz. A cruz da obediência. Porque obedecer é porque sacrificar. Porque quando você obedece, você não sacrifica. Por quê? Ele já foi sacrificado no seu lugar. Ele tomou sobre si a nossa maldição. Aquela cruz de maldição. O objeto é maldição. Quando a pessoa faz isso aqui, ó, aquele negócio, né? Ele está se amaldiçoando. Amém? Entenda isso, pelo amor de Deus. E se você vê o que eu falo, meu Deus, está se amaldiçoando aí. Mas como? Não, é pela Bíblia. Mas alguém não quer que você conheça a Escritura, não. Alguém quer que você fique no engano. Alguém quer que você fique no engano, achando que o Pedro pode te estudar, que a Maria pode te estudar. Te ouvir e pode te atender. Se nem quando era vivo podia ouvir todo mundo, então imagina depois que já partiu. É? Tenho certeza, né? E tem o Silvio ali com a pessoa, né? Tem os bons ouvidos, né? Mas se todo mundo começar a falar com ele ao mesmo tempo, você para aí, ó. Não dá. Como é que ele vai ouvir todos ao mesmo tempo? Só o Senhor. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Trino e Uno, é que pode ouvir e atender a todos ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa pede para Maria, ele está sendo enganado. A Maria não pode ouvir. Quando pede para Pedro, também não. A menos que ele seja um Deus também. Porque só Deus pode ouvir e atender a todos ao mesmo tempo. Nem Pedro, nem o João, nem o Tiago. Nem o bicho.
É profundo. Então toma cuidado com o que você fala. Quando você fala, os mensageiros já levam o recado para causar intriga, para causar o plano. Mas quando você guarda silêncio, só ele, aquele que pressupondo, ele sabe, ele sonda os corações, ele sabe o que está passando no seu coraçãozinho nessa noite. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Pela segunda vez, o nome dele é Jesus. Oh, glória! Jesus! Ei, glória, 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 glória. Agora foi esse teu nome. Estamos considerando aqui, meu Deus, que coisa. Que diferença dos que foram citados ontem, né? Daniel, né? O profeta Daniel, Babilônia, mas estava na obediência. Glória a Deus. Todos os outros ali, né? Jeremias. Obediência, Ezequiel, obediência. Jonas, não. E esse quadro do Jonas é um quadro tal qual, ou pior do que a situação do Vale dos Ossos Secos. Se é que pode graduar, né? Para mais ou para menos, a falta de comunhão com Deus. Porque a falta de comunhão com Deus, no resultado, vai dar inferno. Seja um muito pecador, ou então um pouco pecador. Se não estiver na comunhão com o Senhor, está perdido. Não existe meio termo. Jesus falou em João 14,6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem meio termo. Precisamos da presença do Senhor. Precisamos de uma comunhão renovada com o Senhor. Porque as coisas vão ficando difíceis, rapaz, quando se deixa o Senhor, quando se vira as costas para o Senhor. Depois de receber a ordem de ir pregar em Nínive, ordem de quem? Do Senhor. O Jonas falou assim: não vou pregar não. Não vou pregar, porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia, e eles vão se arrepender, vai se humilhar, e o Senhor vai poupar eles. Eu não quero que poupe, eu quero que eles poupem. Será que estamos entendendo de que lado nós estamos nessa caminhada? Certa vez o discípulo chegou para o Senhor Jesus e falou assim: olha, Senhor, tinha um grupo ali que estava pregando o seu nome e convidamos eles para vir com a gente, mas eles não quiseram vir não, a gente proibiu eles. O Senhor disse: não, proibiu não. Eles estão falando em meu nome, certamente eles não vão falar mal de mim depois. Mas o Senhor não fala sobre salvação deles, dos que estavam fazendo alguma coisa no seu nome. Quem sabe é um grupo que chegaria no final e falaria: Senhor, em teu nome fizemos isso, isso, isso. Você me seguiu? Ou você estava no movimento? Estava juntando muita gente?
enchendo as praças, de pessoas e pessoas e pessoas, e mais pessoas, mas não para serem abençoadas, mas para serem amaldiçoadas debaixo da idolatria. Enchendo templos de muitas e muitas almas, mas não para serem abençoadas com a palavra de vida eterna, mas amaldiçoados com a avareza. Tem valor para ti. Glória a Deus. Quem sabe? Aqueles tais ali são os que ouviram no final lá. Opa. Senhor, fizemos. E o Senhor fala assim, mas eu nunca vos conheci. Se o Senhor fala nunca vos conheci, é porque os tais nunca estiveram com o Senhor. Se não estiveram com o Senhor, quem é que estava com eles? O Espírito de engano do diabo. Então o Espírito Santo, ele conduz à verdade. A verdade é que liberta verdadeiramente. O espírito de engano, ele trabalha para impedir que a pessoa conheça a verdade. Aí vai ter ritual. Vai ter ritual. Vai ter Semana Santa. Vai ter Natal. E estivemos considerando esses dias, foi interessante, né? Ele falou que é feriado. Tem culto religioso, você rapa fora. Porque não é para te ajudar, não. Agora, se o feriado só tem o cunho comercial, igual foi o Dia das Mães, né? Esse único brilho que você vai tomar vai ser no bolso. Se você bobear, né? Não é isso mesmo? Esse vai dar um brilho no bolso. Quando o feriado tem cunho religioso, o prejuízo é na alma. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu levantei a mão e fiz assim, desci para o Senhor, aí desci pelo Espírito. É muito melhor você de repente ter um prejuízozinho no bolso do que um prejuízo na alma. Quem está entendendo, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Então passa com chocolate, com não sei o que tem lá mais, lá com lava-pé, com gordura de lava-pé. É bom, né, Senhor? Sabe, meu Deus do céu. Glória a Deus. Não, então não. Coelho. Um bacalhau. Glória a Deus. Natal com velho saco. Preservado, ó. Glória a Deus. Só com 30. Glória a Deus. Isso aí causa dano à alma. Quem se arrepender da reputação de Deus, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Glória a Jesus. E ele está agindo com misericórdia. Que a Escritura fala que da Apocalipse 19. Ele vem vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. E aqueles salpicos de sangue na sua veste é a misericórdia até o último momento. Pelo último momento.
pode encerrar tudo. Um salpiquinho de sangue daquele pode ser para mim. Pode ser para cada um de nós outros. Oh, glória a Jesus. Quem está entendendo? Glória do Senhor Jesus. Jesus. Nós estamos aqui livres, voluntários. Interessante que eu falo voluntário, porque a mínima prática, amados, interessante. A mínima prática entre o povo de uma prática em Israel interessante. O escravo, naquela época tinha escravo, era comum ter o escravo. Só que o escravo, pela lei judaica, ele só podia servir durante tantos anos. Quando chegava ali, aqueles anos de serviço naquela casa, cabia ao Senhor ali colocar aquele escravo em liberdade, senão ele estava se infringindo a lei de Moisés. Mas aí tinha os escravos voluntários. O escravo voluntário. Porque quando chegava o tempo dele sair, ele falava com o seu senhor: mas eu gosto tanto daqui, eu estou sendo tão bem tratado. Aí havia a prática, quando acontecia isso ali, com testemunhos e tudo, aquele senhor falou assim: então, Davi chega e fala assim, falou com o Senhor: suvelaste as minhas orelhas. A minha orelha. Colocava ali um furinho na orelha do. Ele passava a partir daquele momento ser um servo, um escravo voluntário. Nós que estamos aqui voluntariamente para servir o Senhor. E estamos gritando, clamando por esse livramento do alto. Estamos clamando pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Porque não somos ali ainda ossos à beira de uma cova, secos à beira de uma cova. Não estamos no ventre de um peixe. Pode até estar indo para lá. Cuidado. A nossa caminhada tem que ser Provérbios 4:18. Virando do justo é como a luz da aurora, que está virando mais e mais até ser dia perfeito. Tem que ser de acordo com o hino antigo que falava assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu. Não pode ser, a cada passo que eu dou, eu estou me afastando mais da vontade do Senhor. Vai parar na barriga do peixe. Você que gosta de andar muito cheirosinho, muito bonito e tal, vai parar na barriga do peixe. E Jonas chega a considerar aquele lugar ali como do ventre do inferno. Essa coisa maravilhosa, né? Havia esperança para aqueles ossos sequíssimos. A esperança e a providência que só podia vir pela palavra. Não do Ezequiel, mas a palavra de Deus na boca de Ezequiel. Há esperança. Ainda havia esperança ali, mesmo que o vento do inferno. Meu Deus. Como chegou ali? Por quê?
Chegou ali, virando as costas para o Senhor, pegando ali um caminho de desobediência, de rebelião contra a palavra. Agora estava sacrificando. Será que nós estamos ouvindo agora? Nessa altura aqui, eu ouvi lá, o Davi falou assim: eu guardei na tua palavra, no meu coração a tua palavra. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, essa graça maravilhosa para guardar. Guardar. Ele falou assim: guardo no meu coração a tua palavra. Para não pecar contra ti. Não é guardar um conceito. Não é o conhecimento. Mas é a presença do Senhor. Que falou assim, deixou escrito ali: aquele que me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vamos ter um cuidado, amados, em nome de Jesus, para não entristecer o morador da casa, para não entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados. É Deus, Pai. Essa casa é sua. É Deus. Pensei que nós pregamos aí. Pensei que não tinha que abrir a Bíblia. Pensei que nós pregamos em Apocalipse 3. Vamos sério. Porque eu ouvi aquele versículo assim, o Senhor falando assim: eis que estou à porta e bato. Imagina que coisa terrível. Quem bate à porta, ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Então aquela igreja já tinha colocado ele para fora. Hein? Se ele estava batendo na porta, ele estirou a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrei em sua casa, saí com ele. Ele estava já para fora, foi colocado para fora. Porque os bens encheram a casa. E o Senhor não tem falta de nada. Que diferença, né? Já achei meu tesouro, né? Eu vou que as lagoas também, né? É isso? É isso aí, essa frase assim, já achei meu tesouro? Como é que é? Olha só uma parte. Encontrei meu tesouro, né? Então guarda. Guardemos. Guardemos. Tesouro muito cobiçado, mas o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. E olha a sequência que está, a sequência bíblica. Não é matar, destruir e roubar, não. É roubar, matar e destruir. Porque o tesouro é Jesus. Jesus é a palavra. Se ele conseguir tirar a palavra do seu coração, ele te mata. Ele tira. Foi assim que ele fez, amados, com o primeiro casal ali, com Adão e Eva. Ele tirou a palavra que era, roubou a palavra que foi dada pelo próprio Deus e colocou a dele. Ele tira a autoridade da escritura sagrada e apresenta uma autoridade falsa, uma autoridade da terra, uma autoridade eclesiástica, danástica.
e desgraçástica, e infernástica. Glória a Jesus. Nada tem mais. Porque essa que o Espírito da roda bandeira, que você vai acontecer como aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Só o Senhor é Deus. Vai acontecer ali no Carmelo, Elias, na decisão ali. Só o Senhor é Deus. E a igreja vai continuar dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E se só o Senhor é Deus, só Ele, o Senhor, pode ouvir e atender a todos ao mesmo tempo. O Pedro não pode ouvir, a Maria não pode ouvir, o João não pode ouvir, Jesus, ele pode ouvir. Ele está, Pai. Não quero que o homem passe. Você quer ser levado? É Deus. Jesus carrega. Você quer ser levado Viva. para o arrebatamento? Humildade mais ousadia. Aleluia, aleluia. É Deus. E glória. Começa a despedir das amarras. Graças a Deus. Tem muitas amarras que seguram aqui ainda. Livre, Pai. Livre estou, Pai. As amarras. Graças a Deus. Coisinhas boas. Libertação, Jesus. Hein? Glória a Deus. O Senhor chama de espinho. Mas esses espinhos, irmãos, que são mortíferos, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. os espinhos dos quais o Senhor fala, espinhos mortíferos, letais. Livre, Pai. Glória. Graças a Deus. Eles trazem até um certo conforto para a carne. São os deleites da vida. Glória a Jesus. O bom Jesus, sabe que eu sou o bom Jesus. O bom Jesus, o que vence cada um, Jesus permanece. Elas são passageiras. Glória a Deus. Gostei dessa palavra, garoto. Glória a Deus. Até o sono foi embora, né? Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que glória. Glória. Fala dessas boas, glória. Olha que céu. Glória. Fala você, irmão. Sabe o bom Jesus, hein? Glória. Glória. É? Você pode ter andado ali por lá, ali, ninguém está do seu lado, você está a esposa, você vai ser, olha, quando eu não puder te acompanhar mais e tal, Jesus, continua, tá? É Jesus. É Jesus, o Nazaré. E vamos encerrar. Vamos terminar agora. Aqui aquece o coração, aquece. Quem está recebendo a pessoa? É só clamar por ele, amado. Jesus Nazaré. Graças ao Pai. Digno. Aleluia. Situação para os que estavam por falta de esperança no Vale dos Ossos Secos, que se consideravam mortos. Solução: ouvir, ossos secos. Palavra de vida. Literalmente. Ouvir, espírito de morte, vai para o espírito do inferno. Espírito de vida, pega dos quatro raios de casa e enchiam. Jesus já vai estar. Levai a vida impedecida. O Jonas clamou. Ele fala aqui, eu só encerrar. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Nosso Deus vivo. Filho pródigo do chiqueiro. Ouviu? Lembrou da casa do pai. Ao primeiro amor. Gritou.
Falou consigo mesmo. Falou consigo mesmo. Eu vou voltar. Vou falar, meu pai, eu peguei do Senhor perante ti. Não sou de arrependimento, né? Arrependimento. Não era digno, mas voltou. Quem está entendendo? Não era digno, mas voltou. Voltarei na casa do pai, vou falar com ele assim: olha, eu peguei muito dinheiro para ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata como empregado. E falou ao mesmo tempo, aí isso ele falou consigo mesmo ali, para com a casa do pai. E ele falou assim: ô, comida de porco, ô porcalhada, vai para os infernos! Porque eu fui para a casa do meu pai, ô glória a Deus, sai fora! Sei, manava cheia, ô glória a Deus. E Jonas, quem sabe o peixe preparando lá, tem só um visão especial para poder digerir ele 3 dias no dia. Nem arranhou. Amém. Continuamos. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Amém. É Deus. Aleluia. Que coisa. E glória. Onde estiver, hein? Onde estivermos, Glória a Jesus. Graças a Deus. quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Ai, que tristeza, a obediência leva a Deus no castigo. E entrou a ti a minha oração. Amém. No teu santo templo. Glória a Deus, os ouvidos estão tampados, Pai. Glória a Deus. Só clamar. Graças a Deus. Quando a oração entrou no santo templo, o santo templo era o coração do João ali. Glória a Jesus. E agora, a vontade dele, ó, pelo menos temporariamente, né? Depois ele vai sem pé, empacar de novo. Então ele tinha assim, né? Então uma dá aquela empacada, aí vem lá um negócio da então, que eu venho no joelho e trabalha, né? Para tirar ele da. Né? Glória a Jesus. Aí ele volta empacar de novo e vem, então, ele Glória a Deus. Aleluia. desempaca e vai embora. O Júnior, né? O teimoso. Teimoso. Glória a Deus. Aleluia. Já não tinha mais impedimento. É? Aleluia. Não tinha mais impedimento. A oração entrou no santo templo. Agora já havia recebido a comunhão, o ego foi destronado, agora é o Senhor. Essa é a realidade. O Senhor que é o meu pastor. E nada me faltará. Aí o Senhor imediatamente deu ordem ao peixe, o peixe foi lá, soltou ele na praia. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai ser louco, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos parar aqui, gente. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Não vamos empacar, não. O Senhor nos desempacou em alguma coisa nessa noite. Vamos voltar Glória a Deus. a essa ação do ego, irmão. Glória a Jesus. Eu orar. Destronar. Vai que sacrificar. Que o Senhor Glória a cresça. Deus. Que Jesus cresça em nossas vidas. Deus. Eu te E não diminua. Deus se aleluia. E aí toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Para sempre. Aleluia. Isso aqui, Pai. Amém? Amém. Quem recebeu a bênção? Aleluia. E vai procurar o Senhor, guardar essa palavra no coração. Fique de pé e glorifique o nome do Senhor Jesus. Ó, está aqui para cá. Glória a Jesus. Nos ensina-me, Senhor, a guardar Glória a Jesus. no meu coração a tua palavra. E o Senhor nos abençoe. Amém. E o Senhor Pai. Ele é nos guarde. E uma coisa interessante:
Ele, o Senhor, é o Deus de toda a providência. Aleluia. Bem, você apresenta a sua causa ao Senhor. Pedindo ajuda a Ele, você continuar na caminhada. E ali, a providência dele para o seu dia a dia. O Senhor vai ver. Quem está vendo, Pai eterno, te agradecemos pela palavra que acaba de ser entregue à tua igreja, Senhor. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós precisamos, ó Deus querido, desse renovo, dessa confirmação, Senhor, da glória da tua palavra em nossos corações. Senhor, que essa noite é noite de restauração, uma noite de renovo, para que possamos, ó Deus, nesses dias, ó Deus, estarmos como sal da terra e luz do mundo. Senhor, Jesus, tem misericórdia, para que, ó Deus, não haja perda da identidade, Senhor. Nós não estamos aqui, mas não estamos aqui, Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor e bispo Pelo Gil, sua família, seus assessores, todo o ministério da Casa de Oração, a tua igreja em toda a face da terra, Senhor. Livra, Senhor, da operação do erro, das garras do inimigo, pelo poder que abre o sangue, Senhor, agora. E esteja abençoando, sim, as nossas vidas, o trabalho, as mãos para o trabalho, Senhor. Que a mão só esteja à frente ali, meu Deus, abençoando em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoando, prosperando, abençoando também os nossos familiares, que haja livramentos ali, Senhor. Laços de morte sejam destruídos, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu poder, Senhor, da glória. Jesus, abençoa a saúde das tuas ovelhas. Imuniza, Senhor, contra os males desse século presente. E agora, Senhor, leva-nos na cobertura do teu sangue. Jesus, nós temos uma semana, Senhor, de busca, de restauração, Senhor, de uma comunhão mais próxima, mais aproximada do Senhor. Senhor, me abençoa, Senhor, da igreja. Fica conosco, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de